Unimúltiplas apresenta Entrevidas, edição especial, entrevistas com mães, famílias T21 e TEA e profissionais da Unimúltiplas. Diálogos sobre diferentes temas relacionados ao desenvolvimento, tratamento e à inclusão de seus filhos. Oi gente, meu nome é Helena, eu sou a mãe do Dominique, que tem a T21, e hoje eu vou conversar um pouquinho com a Tânia Boff, que é a fisioterapeuta dele. Tânia, fala um pouquinho sobre você. Obrigada pelo convite de estar aqui nesse momento, sendo entrevistada por você, né, ou seja, por uma mãe. Bom, como você falou, eu sou a Tânia Boff, sou fisioterapeuta, tenho mestrado na área da educação, doutorado na área da psicologia, professora universitária, Unesp, né, no departamento de fisioterapia, responsável pela disciplina de psicomotricidade. E até quero aproveitar também o momento para dizer porque eu, fisioterapeuta, busquei na minha carreira a formação na área, né, começar na área da educação e depois um doutorado na área da psicologia. A gente tem que olhar para o paciente como um todo, né? Eu não posso só olhar para o meu paciente no quesito motor, eu tenho que, sabe, pensar no meu paciente em outros ambientes que ele vai estar frequentando. Então, no começo de minha carreira na Unesp, isso foi como eu posso dizer, uma indagação minha, algo que eu queria, ver essas crianças, com o desenvolvimento delas em outros ambientes. Isso foi por causa de minhas leituras que eu estava fazendo na ocasião. Então, em ambos eu trabalhei com os profissionais da educação, tanto os educadores, quanto também professores da pré-escola das primeiras séries do fundamental. Então, o que eu fiz nesses trabalhos? Eu uni desenvolvimento neuropsicomotor com aprendizagem escolar, com a alfabetização, com a leitura e escrita. Fazendo assim uma relação, a relação entre esses dois, e mostrar assim para os profissionais que há uma relação entre desenvolvimento neuropsicomotor e aprendizagem escolar. E principalmente a contribuição que aquele ambiente também está oferecendo para a criança no quesito desenvolvimento neuropsicomotor. Por isso que eu parti para esse caminho, né? E eu agradeço em todos os locais que eu vou, principalmente nas escolas, eu sempre agradeço a oportunidade que elas me deram para essa minha formação. E eu acredito muito na união das áreas. Então, saúde com educação, saúde com engenharia, e aí com todas elas. Porque na minha terapia, eu estou individual com a criança, ou com o adolescente, ou com o adulto. Na escola, é no coletivo, né? Então, por que essa ligação? Porque eu aprendo também com o professor, né? O professor, ele tem o olhar dele. E isso contribui muito com as minhas terapias, como eu também acabo contribuindo muito com o trabalho dele. Então, a Tânia Boff é uma fisioterapeuta que navega nas vertentes saúde e educação. E mais ainda também que eu acredito, algumas pessoas ainda têm um pensamento equivocado, infelizmente ainda no século XXI, de que fisioterapeuta não vai para a escola, fisioterapeuta não vai fazer visita domiciliar. Então, assim, aquela mentalidade de equipe quadradinha, assistente social é casa, pedagogo é escola, fisioterapeuta é clínica, assim por diante. Não. Cada um, sim, tem a sua formação, cada um, sim, tem o seu olhar. E nós temos que trabalhar com a junção desses olhares. Tá? Quando você faz isso, você vê o indivíduo como um todo. E como que nós temos que enxergar um indivíduo? Corpo e mente. Mente, eu estou olhando o psíquico daquela pessoa. Eu estou olhando o afetivo, eu estou olhando o cognitivo. Eu não preciso ser psicóloga para olhar o cognitivo, eu não preciso ser psicóloga para olhar o afetivo. Não vou trabalhar com isso, mas eu olho para o neuropsicomotor, para o desenvolvimento neuropsicomotor. Então, a minha formação na psicomotricidade contribuiu muito para este olhar.
né? E quando a gente pensa no desenvolvimento neuropsicomotor, a gente tem que pensar em 4 pilares: neurológico, nós temos que pensar no motor, nós temos que pensar no cognitivo e no afetivo. Olhar para esse indivíduo desta forma. E quando a gente olha esse indivíduo desta forma, a gente consegue também ter uma tríade, que é o biológico, que é o indivíduo mesmo biológico, o ambiente na qual ele está inserido e a tarefa que aquele indivíduo vai executar. Então, o biológico é o ser biológico, com condição ou sem condição. Tá? Então, quando a gente pensa na T21, então o biológico dele tem uma condição que é a T21. Né? Então isso vai gerar atrasos no desenvolvimento, vai precisar de especialista, vai precisar disso, daquilo outro. Veja bem, o que o indivíduo precisa? De um ambiente, né? Um ambiente que seja adequado, um ambiente que precisa fazer aquilo que precisa ser feito e uma tarefa que seja adequada para ele. Então, como que nós podemos pensar num ambiente? Um ambiente com excesso de estímulo pode atrapalhar? Sim, pode atrapalhar. Com escassez de estímulo, a mesma coisa. Muitas vezes a tarefa que ele está executando está muito acima do potencial dele. Vamos dar um exemplo. Uma criança de 5 anos sendo alfabetizada aos 5 anos. Tá? Ela está preparada para isso? A tarefa que está sendo oferecida a ela pode estar muito além da capacidade. O problema não é a criança. E ao longo de toda essa carreira, eu tenho visto que a criança acaba sendo muito responsabilizada. E muitas vezes a própria escola é responsabilizada. Não. Nós temos que olhar, sim, os ambientes. Então, eu venho de uma formação de Piaget, de Vallon, que traz esse olhar e traz principalmente também uma coisa que é importante, que, veja bem, que a gente sempre tem que pensar que aquele ser está se desenvolvendo e esse desenvolvimento neuropsicomotor não é igual para todos, ele é universal, mas ele não acontece ao mesmo tempo, ele tem ritmo, velocidade diferente, tá? Independente da condição. Eu posso ter T21, como eu posso não ter nenhuma condição, e também posso enfrentar problemas, entre aspas, usando essa palavra, ou dificuldades no meu desenvolvimento, em razão de que aquele meu ambiente, ele pode não, ele está influenciando de forma negativa, ou ele vai influenciar de forma positiva. Não podemos esquecer que eu sou um ser biológico, eu sou um ser genético, mas a Piaget traz uma frase bem super pertinente, que é como se fosse 50% para o ambiente, 50% para a genética. Tá? Então, por isso que hoje a fisioterapia, em conjunto com as outras áreas, a gente trabalha isso. Se eu vou numa visita domiciliar, eu não vou ficar olhando questões que o serviço social faz ou que a psicóloga faz. Eu vou olhar questões da acessibilidade, né? As questões a gente aproveita muito a época da pandemia. Ela, por mais que tenha sido muito, assim, uma época difícil, né? Foi uma época que pegou o mundo inteiro ao mesmo tempo, mas ela trouxe uma ferramenta que é importante, que foi a tecnologia, que foi o WhatsApp, o videochamada, teleatendimento, telemedicina, né? Você entrando na casa de uma pessoa e mais ainda, você mostrando para aquela família que o recurso que ela tem, ela pode estimular o desenvolvimento, né? E ela não precisa, assim, se desesperar, eu não tenho dinheiro para comprar isso, para comprar aquilo, e assim por diante. Com um graveto, com uma folha seca, você faz muita coisa. De acordo com o que você falou sobre o excesso e a escassez dos cuidados também com a criança, quando a família descobre a T21, qual que é o primeiro passo que ela deve seguir? Porque, por exemplo, no meu caso, não deu no ultrassom. Então eu fui descobrir só no parto. Não tive aquele momento antes de poder me preparar, saber já pesquisar onde, né, quando ele nascesse, onde levar, o que fazer. Então foi tudo mais corrido para mim. Nesse caso, qual são os primeiros passos que a família deve seguir? Helena, essa sua fala me remeteu ao passado, no encontro que eu tive com o Dr. Zamustak, que é um geneticista, mora em São Paulo, ele atende a T21,
E até uma pessoa fez essa pergunta também para ele, né? Como você falou, olha, eu não soube no pré-natal, muitas mães, muitos pais, famílias, né, ficaram sabendo do diagnóstico ou do possível diagnóstico após o nascimento, né? E é muito interessante isso, porque eu tenho praticamente mais de 40 anos de carreira, né? Olha só. E se eu pensar 40 anos atrás, o que os pais traziam, né, em relação ao diagnóstico, o que acontecia, né, o que fazer, é muito semelhante ainda nos dias atuais. Infelizmente, ainda é muito semelhante. E o que diferencia daquela época é que 40 anos atrás o cariótipo demorava para ficar pronto, né? 4, 6 meses, né? Não 6 meses, depois pulou para 4, agora está sendo bem mais rápido, 2 meses ou até menos, né? E naquela época os médicos aguardavam o resultado do exame para encaminhar as crianças para uma intervenção. Então tinham crianças que chegavam já com 6 meses, 7 meses. Hoje o que é muito que é importante é que o médico ele já encaminha para os especialistas antes do resultado do cariótipo, né? Então, quanto mais precoce a criança chegar, a criança que não tem nenhuma contraindicação, acaba sendo importante. Aí vem a perguntar, mas e se o cariótipo não dá nada? Porque eu fiz o pré-natal, não deu nada. Muitas mães fazem vários exames, muitas mães ficam muito assim frustradas, né? E até com a dificuldade de entender o que pode ter ocorrido, mas não necessariamente, existem exames mais invasivos que aí sim vão confirmar. E eu lembrei do Dr. Zan, porque a pergunta para ele foi: Dr. Zan, é melhor saber no pré-natal ou no pós o nascimento? Ele falou: olha, essa pergunta só Deus pode responder. Por quê? Há pessoas que sabem antes. Será que ela se prepara mesmo? Já tive casos de mães, foram poucas, tá, gente? Em 40 anos de carreira, só 2 ou 3, assim, é uma porcentagem muito pequena que ficaram sabendo antes, tá? Pelo menos que chegaram para mim, tá? Mas a mãe já começou a ler muito sobre o assunto, lá já, sabe? Então ela estava ali vendo a T21, não o filho, né? Então, e quando a criança nasce e chega o médico com a fala, olha, né, o seu filho tem algumas características, às vezes tem casos, né, fala assim, olha, tem gente na família que é japonês, porque ele tem algumas características e assim vai. Então, eu vou pedir um exame genético, vou pedir um cariótipo, porque assim, a probabilidade dele ter a T21 é alta e tudo mais. Bom, muitas mães, muitos pais comentam, né, o chão abre ali, né, tem pais que falam, eu já projetei 40 anos lá na frente para ver meu filho, as dificuldades, ele vai precisar de físio, fono, TO, psicopedagogo, psicólogo, ele vai precisar disso, daquilo, nem viu a criança, assim, nem olhou para a criança, né, ainda o certo, ele está olhando a T21 e toda a dinâmica, né, então o que acaba acontecendo? Quando os pais ficam a par após o nascimento, já no hospital, existem médicos que já encaminham, mesmo antes do resultado do cariótipo. Olha, tem médicos, né, que têm aí relações com fisioterapeutas, que ele já cita alguns nomes, né? Então eu já tenho, né, um relacionamento aí com um profissional, né, com alguns médicos, pediatras principalmente, que eles lá no hospital mesmo, olha, procura a professora Tânia e assim por diante, né? Já aconteceu com vários, né? E outros orientam, né? Olha, você vai para o pediatra, às vezes o pediatra que está lá já vai ser o pediatra da criança, e esse médico encaminha, né? Olha, você vai precisar procurar uma físio, uma fono, uma TO, né? Que, assim, quais seriam essas terapias iniciais na vida de uma criança, né? Para os pais não ficarem desesperados, né? Primeiro não, né? Se a gente for pensar as iniciais, é fisioterapia, a fonoaudiologia, a terapia ocupacional. Eu preciso de fisioterapia de segunda a sexta? De segunda a segunda, não, né? Então, o meu trabalho é, inicialmente, uma sessão. Por que uma sessão de fisioterapia? Eu atuo com a fisioterapia neuropsicomotora, ou seja, a fisioterapia atrelada aí em conjunto com a psicomotricidade,
Tá? E a psicomotricidade, como eu disse, o que a psicomotricidade difere, né, de uma fisioterapia motor? O olhar dela é diferente. Eu vou trabalhar algumas funções psicomotoras dentro desse desenvolvimento. Então, eu tenho o olhar da motricidade, eu tenho o olhar de algumas funções cognitivas que competem à psicomotricidade. E assim, por que uma sessão? Né, visto que, né, sendo a T21, que já tem a hipotonia muscular, que essa hipotonia vai acarretar o atraso no desenvolvimento, veja bem, primeiro que não se trata de um bebê, né? Primeiro que os pais também vão ter que, né, toda a dinâmica de médicos, né, que a gente acaba encaminhando, né, olha, precisa ir no otorrino, precisa ir no oftalmo no início, ou às vezes a criança já nasce com alguma comorbidade, que é a cardiológica, né, que já se detecta logo no início, ou não, né, dependendo. Mas para que, né, eles têm as vacinas, então tem aquele monte de coisa, é um bebê, na verdade a gente tem que ver que é a rotina de um bebê. Por que eu vou estressar tanto esse bebê? E há artigos, gente, eu venho de uma universidade, né, nós atuamos muito com pesquisa, lendo também trabalhos, artigos, publicações e assim por diante, então, trabalhos muito bacanas, artigos muito bacanas, e tem um que mostra que o desenvolvimento da T21 nos primeiros meses é muito parecido com o neurotípico, né? E os pais falam assim, mas se eu começar com sessões de físio 5 por semana e tal, eu vou evitar e tudo mais. Não é necessário, né? Terapia ocupacional, outra coisa também que é muito importante, né? Vamos supor que você chegou primeiro na fisioterapia, tá? O fisioterapeuta, ele avalia, ele vai passar orientações, né? E nós acreditamos na adesão da família, nas orientações domiciliares, porque instantes atrás eu falei da gente ter uma tríade que é extremamente importante para o desenvolvimento neuropsicomotor, que é indivíduo biológico, o ambiente e a tarefa. Então é esse ambiente, a organização desse ambiente. Muitas vezes o ambiente se desorganiza, aquela criança que está no meio, ela vai se desorganizar. Muitas vezes eu não consigo nem avaliar se a minha criança tem alguma comorbidade, porque até 21 vocês sabem que existem algumas comorbidades, pode ser TDAH, TOD, né, o transtorno opositor, pode ter TDAH e assim por diante, por causa dessa desorganização. Então, as orientações domiciliares são extremamente importantes. Então, se chegou no fisioterapeuta, primeiro, ele vai estar orientando, ele fala, olha, agora vamos para uma fonoaudióloga, para uma TO, e ele até indica também, ou o outro profissional, de repente chegou primeiro na TO ou na fono, qual que seria o profissional, porque uma coisa também que é importante é saber que linha que aquele profissional segue. Eu estou precisando disso, eu estou precisando dessa linha, né? A T21, a gente tem que pensar que quando eu tenho baixa hipotonia, quando eu tenho uma baixa de tônus ou, né, uma hipotonia muscular, eu posso ter um sistema sensorial mais lento, eu posso também ter uma desordem no meu sistema sensorial. Então é bacana uma terapia ocupacional que avalia esse processamento sensorial, né? E aí sim, esses profissionais em conjunto, eles vão estar, né, se comunicando, olha, agora vamos aumentar a sessão, né, da físio, né, da neuropsicomotora, ou da TO, ou da fonoaudiologia, e assim por diante. Porque senão, quando a gente olha para aquela criança, tem tantos especialistas, tantas mãos em cima dela, que ela deixa de ser criança ali, né, porque ela sai praticamente todos os dias. E mais importante ainda que eu quero estar frisando para vocês, quem determina o número de sessões de físio, de TO, de fono, de psicologia e tudo mais, é o profissional, não é o médico. Quem determina se ele precisa de intensivo, terapias intensivas, quem determina é o profissional, né? São esses profissionais. Tá? Quem fica com a criança, a maior parte do tempo, é pai e mãe, a família. Quem fica também com essa criança uma certa parte do tempo é o profissional. Quem está acompanhando pela sua terapêutica, pela sua avaliação é o profissional. Quando essa criança ingressa na escola, seja no berçário, maternal ou no fundamental e assim por diante, quem está ali é o professor. Né? Até puxando um ganchinho aí também,
essa questão mesmo da criança na escola. O T21 vai para a escola mesmo, quanto mais cedo, né? Fiquei muito feliz pro Dominique já, né, já está na creche. Tem artigos que mostram que crianças, que quanto mais cedo elas vão para a creche, elas se desenvolvem bem, porque a relação com outras crianças, mesmo, né, sendo que ela não está nessa fase ainda das trocas com as crianças, não importa. Então, veja bem, se eu preciso de um profissional de apoio, né, ou traço cuidador, né, juntamente com a AE, o professor de educação especial do AE, o professor de sala, o orientador, são esses profissionais que vão estar avaliando e analisando a necessidade ou não, e em conjunto com os terapeutas. Por isso que eu busquei a minha formação, saúde com a educação, porque eu aprendo com eles. Eu não vou numa escola para dizer você tem que fazer isso, isso, isso e pronto. Não, essa união faz com que ambos dialogam e ele vai me ajudar a mudar a minha estratégia terapêutica, como eu também vou auxiliá-lo também em pontos aí do planejamento pedagógico. E você disse que alguns pediatras já orientam, já encaminham a mãe, a família para determinado local. Foi o que aconteceu comigo. A pediatra que passava nos plantões, né, enquanto eu estava no hospital, ela me indicou, passou seu telefone para mim te procurar. Mas quando isso não acontece, ou às vezes até foi orientada, mas como você falou, algumas mães, o chão se abre. Você fica tão desesperada que você chegou em casa, você não lembra nem o que foi passado, e aí ela se sente ainda mais sozinha. O que ela, sem essa orientação, ou sem lembrar da orientação que teve, qual o passo que ela deve seguir dali em diante? Então, isso que você falou realmente acontece ainda, tá, na prática. Então, eu tenho muitas histórias para contar, daí um livro, né? Existe isso que você falou, né? Conheço a pediatra, né? Adoro ela, tá? Como pessoa, como profissional, e agradeço também, né, a confiança que ela tem no meu trabalho. E existe sim essa situação de quando os pais estão ainda na maternidade, e agora, né? Hoje, atualmente, né, os pais já saem com algum caminho, sim, tá? Primeiro caminho, se eu não sair dali com nenhuma direção, às vezes até sai, mas como você falou, são tantas informações que chega em casa, tipo assim, nossa, o que ele falou mesmo? Para onde vou? Se não tiver no papel. Então, tipo assim, primeira coisa é pediatra. Se você não sai, se a família saiu de um hospital, porque a criança nasceu, não estava com obstetra, porque quando está com seu obstetra, você vai ter o retorno, né? Ele vai estar te encaminhando, geralmente ele vai encaminhar para o pediatra, que faz parte também da equipe dele, ou vai sugerir, né, alguns nomes. Geralmente assim, eles vão sugerindo. Agora, quando o pai e mãe saem do hospital com seu filho, né, enxergando muito a T21, enxergando aquele buraco na frente, ou aquele liftômio que parece que, nossa, cadê a luz do túnel? Primeira coisa, vamos começar pelo pediatra, tá? Aí eu vou no pediatra, o pediatra vai me passar as orientações. E o pediatra falou que eu tenho que procurar uma física, uma TO, mas não falou onde. E agora, para onde vou? Né? Não tenho plano de saúde, eu tenho plano de saúde, alguém lá tem um monte de gente e tudo mais, né? Começo por onde? Né? Uma das coisas que eu tenho visto muito, existe um senhor vizinho, né? Muitas vezes, por isso que tem que também tomar muito cuidado, tá, gente? Eu quero aproveitar também essa fala, dizer o seguinte, né? Como tem muitas especialistas na vida de uma criança, a começar inicialmente já são 3, as mães se falam, é vizinho e tudo mais, sempre leva as informações para o profissional. Tá? Porque é o profissional que vai explicar, o profissional precisa informar, ele precisa explicar que linha que ele está seguindo, quais são os objetivos ali, tá? Então, assim, isso é extremamente importante. Então, eu fui lá no meu pediatra, o pediatra vai encaminhar. Muitos já encaminham para aquele, né, ou vai para uma clínica, já que você tem tal convênio, não tem, você vai para esse local. Mas aí o pai sai de lá, mas eu não queria esse local, e agora? Onde vou? Para onde vou? Né? Isso acontece, tá? E os pais chegam, eles entram na internet, gente, é muito interessante hoje a tecnologia, né, principalmente Instagram, tem muitas clínicas, tem muitos profissionais, eles fuçam, eles acham,
tá? E aí eles ligam, né? Tem muita gente que me procura, né? Eu, assim, o que contribuiu muito na minha formação, essas duas vertentes, né? Eu tenho uma relação muito boa com a Secretaria da Educação, aqui de Prudente, né? Do entorno também, do Oeste. Trabalhei na Unesp, no setor de neurologia, comecei com adultos inicialmente, né, na Unesp, depois eu parti, né, com o mestrado, eu parti para a neuropediatria, anos e anos em neuropediatria, e é isso que a gente tem que acreditar, sabe, nas equipes. Se você está comigo aqui na físio neuropsicomotora, e quem está na minha equipe, como fono ou TO, não tem vaga, tá, eu vou te encaminhar. Olha, você pode procurar esse profissional, porque eles seguem essa linha. Só que uma coisa que é fundamental, que é extremamente importante, é as pessoas se comunicarem, né? É os especialistas, não importa se é da minha equipe, da outra equipe e assim por diante. Precisa, a gente não pode fragmentar um paciente, a gente não pode fragmentar uma criança, a gente não pode fragmentar ninguém. Você entra numa clínica, vai lá, tal, vai embora, vai para casa e as pessoas não se falam. Eu acho que isso precisa. E os pais precisam questionar. Vou lá no pediatra, tá, você está me encaminhando, mas você não vai me dar uma direção para onde vou? Você não precisa ir na internet. Para onde vou agora? Né? Como você falou, a gente fica com tanta informação, então você pode me falar, você pode escrever aqui, aí ele vai te falar, né? Ele vai estar te dando assim, as orientações. Tá? Você pode ficar tranquilo, né? Os pais podem ficar tranquilos, tudo bem, não, mas não falou nada, tá? Você estava dizendo, mas não foi bem isso que aconteceu. Mas às vezes não acontece porque a gente não questiona. Né? Eu acho que, assim, nós temos que questionar. Né? Você entregou seu filho na mão de um profissional, você entregou seu filho na mão de um professor, de uma escola, você levou ele para a escola, só que tem uma coisa, a gente tem que deixar ambos trabalharem, né? Questionar sim para entender como que está, quais orientações, entender as orientações, e importante essa troca, porque, por exemplo, eu já te orientei, já te falei um monte de coisas, mas eu também tenho que te dar voz. Como eu te dar voz? Tipo, Tânia, você não vai perguntar agora se eu entendi tudo isso que você me falou? Então eu tenho que saber isso de você, não é despejar aquele monte de coisa, como, né, você vai lá, você sai do hospital, da maternidade, o médico fala um monte de coisa, você sai com aquele monte de informação, mistura tudo e aí? Tá? Então é questionar mesmo, então me explica direitinho o que eu tenho que fazer. Tá? E como você falou, eu optei por esperar o cariótipo. Né? Precisa esperar o resultado do cariótipo? Não precisa. Tá? Por quê? Será que se eu for antes eu já não estou dizendo que meu filho tem T21? Não é isso. Né? Você vai para um profissional que vai avaliar o desenvolvimento do seu filho, independente da condição dele. Né? Ele vai avaliar, ele vai te falar, olha, você pode, tipo assim, adequar, né? Ele vai perguntar como que é o ambiente, como que é o berço, ele vai orientar, ele vai te orientar assim, ó, de dia, quando ele estiver dormindo, você não precisa apagar todas as luzes, deixar no escurinho, porque às vezes a gente protege tanto o filho, né? E porque isso é um desenvolvimento neuropsicomotor, né? Porque às vezes as pessoas pensam, ai meu Deus, eu tenho que fazer isso. Mesmo com uma criança que saiu da maternidade sem condição nenhuma. Eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. A criança fica o dia inteiro no colo, a criança fica o dia inteiro no carrinho. Aí eu preciso comprar um andador, esquecem de andador, tá? Andador não precisa. Graças a Deus, pelo menos na região sul já proibiu, tem marcas que já são proibidas. Então, né, você já sai com o kit criança, né? Já pega na maternidade, já passa na loja e já leva o kit. Não precisa nada disso. Então, eu também não preciso esperar o cariótipo. Eu posso ter um profissional, e esse profissional sim pode avaliar. Mas eu vou em quem primeiro? É muito comum as pessoas irem no fisioterapeuta, tá? E aí esse fisioterapeuta orienta, olha, que tal a gente ouvir o fono, que tal a gente ouvir a terapia ocupacional, que tal ouvir a psicóloga, né? E assim vai se traçando aquele caminho. Uma coisa que você falou que me chamou bem a atenção foi assim, às vezes você chega num local e você não gostou daquele local, às vezes você não gostou da associação, às vezes você não gostou dos profissionais, aí você escolheu um. Aí, que nem diz você, aqui se não tem um profissional, se não tem vaga, você encaminha para outros.
E qual que é a diferença para essa criança trabalhar numa equipe que tem todos os profissionais trabalhando junto e de uma equipe que às vezes vai atender a fisioterapia num local, a fono em outro? Qual que é essa diferença para a criança e para a família? Então, realmente isso pode acontecer, tá? Eu tive muitas experiências de pais que chegam, eu queria ir para outro local, né, porque é mais perto, né? Eu atendo muitas pessoas de fora também. Eu tenho também pessoas que moram em outras cidades, que estão no teleatendimento. Acaba acontecendo isso. Então, vamos supor, está aqui, mas a gente não tem vaga. Como eu falei, cada profissional encaminhar para aquele profissional que trabalha segue tal linha, né? Porque a gente tem que analisar, assim, o que a criança está precisando, o que eu preciso nesse momento, qual é a prioridade nesse momento. Ou outra pergunta, eu preciso disso nesse momento? Então, as prioridades são importantes. Então, é uma responsabilidade desse profissional, esses encaminhamentos também, né? E mostrar para os pais, eu sempre falo assim, olha, sempre é bacana, por exemplo, época de outono e inverno, né? Vem aí os problemas respiratórios, no trato respiratório. Isso é para todo mundo, para todas as crianças, os idosos, principalmente aqueles que têm a baixa da imunidade, né? Por ser criança, mas até 21 já tem essa baixa da imunidade. Então, tipo assim, para onde, né? Qual é o encaminhamento que eu faço? Isso eu falo para as mães, vou te encaminhar para a Unesp, para o setor de fisioterapia respiratória da Unesp. Por quê? Eles só trabalham com isso. Os caras pesquisam, né? Então, eu estou te encaminhando para lá. E eu falo, por que eu estou encaminhando para aquele local? Então, muitos pais, às vezes, acabam desistindo, mas também porque também não se dão uma oportunidade de conhecer um pouco mais, assim por diante. Mas não importa. O que importa, assim, se eu atendo uma criança, ela está comigo, ela faz terapias em outros locais. Eu tenho crianças que acabam fazendo terapia, às vezes em 2 locais diferentes. A gente tem que tomar muito cuidado com esse excesso. Eu só preciso analisar, ela está em outro local porque ela precisa daquela terapia, vamos supor, de TO, e não tem vaga aqui, ok. O que não é interessante, por exemplo, vamos supor, ela está físio comigo, aí ela vai para outro local para fazer fisioterapia. Tá? Muitos pais vão por conta própria mesmo, porque os pais acham que quanto mais sessões, melhor é. Não, eu não engano isso. Quem que encaminha? O próprio profissional que tem que encaminhar. Então, eu sou fisioterapeuta. Se eu não tiver vaga, né, de repente eu não tenho condições de aumentar o número de sessões, eu falo, agora nós precisamos de mais uma sessão de fisioterapia. Então, mas eu não tenho vaga agora, né? E não dá para esperar. Então, eu vou te encaminhar para tal lugar. Vou te encaminhar para tal profissional. E aí sim, né? Porque senão a criança fica em tantos lugares, os pais andam praticamente o dia inteiro. E não precisa disso. Se ele já está com físio, pronto. Se ele já está com uma TO, ok. E é esse profissional que encaminha para o outro. Né? Se ele está com uma fono, essa fono encaminha para outra. Né? Porque de repente precisa complementar, precisa intensificar e assim por diante. Aí ok. Agora, o que é ideal? Mas às vezes a gente não encontra esse ideal. As equipes precisam se comunicar. Porque eu estou atendendo uma criança que está com outro profissional que não é da minha equipe, a gente precisa ter essas trocas. Tá? E as trocas são importantes, porque a fono me orienta, a terapia ocupacional me orienta, como eu também as oriento. Então, você vê o indivíduo como um todo. Isto, todos têm a ganhar. Principalmente a criança, ou o adolescente, ou o idoso, não importa, que estejam com esses profissionais. A família tem a ganhar. E os profissionais têm a ganhar, porque eles aprendem muito. Eu, particularmente, aprendo muito com o outro. Eu ouço, eu escuto o que o outro está falando e eu começo a pensar sobre aquilo. E aí, aquela informação, eu projeto ela na minha terapia, para eu enxergar isso. Como eu falei, o professor, a gente precisa dar voz ao professor, porque a criança está lá no coletivo. Tá? E tanto no meu mestrado, já no meu mestrado, que já tem anos que eu fiz isso, e no doutorado, mostrou que quem detecta com mais rapidez, e geralmente está correto, é o professor. Ele detecta que algo não está indo de acordo com o desenvolvimento daquela criança. Tá? Um neuropediatra de Curitiba
diretiva do Pequeno Príncipe, do Hospital Pequeno Príncipe, também já concordou com isso. Muitas questões de hipóteses suspeitas que a criança tem TEA, o professor já observou isso lá no comecinho, que algo de repente já está chamando a atenção. Então a gente tem que olhar também para esse profissional, né? Porque ele está ali com a criança e ele também tem que ser empoderado dentro do seu trabalho, né? Como os outros especialistas, e cada um com o seu trabalho. Então não é só um médico como o dele, e é extremamente importante quando o médico ele abre para as especialidades. Quando ele faz, por exemplo, fazer um diagnóstico, né, principalmente fechar um diagnóstico de comorbidades na T21, principalmente com TEA, é importante ele ter toda uma equipe. Se a equipe não está no mesmo local, eu vou dialogar com a outra equipe. Isso é extremamente importante. Então, todo mundo tem a ganhar. Para finalizar essa nossa fala, esse nosso momento, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o futuro de uma criança com T21. Porque quando eu descobri, em nenhum momento eu, meu esposo, a gente ficou triste, a gente questionou Deus, a gente ficou chateado, nada, em nenhum momento. Só que realmente veio aquele pensamento, e lá no futuro? Será que ele vai poder estudar? Será que ele vai poder trabalhar? Será que ele vai poder casar? Vai poder morar sozinho? E vai sofrer preconceito, vai sofrer bullying. E aí no momento eu parei e pensei, muitos de nós sofrem bullying porque é negro, sofrem bullying porque é gordo, porque é alto, porque é baixa. Então, independente da gente ter ou não alguma síndrome, alguma coisa, a gente vai sofrer várias dificuldades durante a vida. Mas que é possível, sim, a gente vê várias histórias de pessoas com T21 que trabalham, que casam, que moram sozinhas. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, para acalmar um pouquinho as famílias. Sim, para aquietar o coração, Isso. né? Essa é uma fala minha também, tá? Essa fala é de anos, porque teve algo na minha carreira, como professora universitária, eu dei aula tanto para fisioterapia quanto para pedagogia, a disciplina psicomotricidade também para pedagogia. Eu nunca dei aula para uma pessoa com T21. Mas eu dei aula para pessoa com deficiência visual, né, total, né, para pessoa com deficiência auditiva, deficiência física, né, e vem aí a pergunta também, por que a T21 na cidade de Presidente Prudente, que tem vários cursos universitários, não chegaram, tá? Não estão chegando em maior número? Né? Por que a gente tem visto, né? Uma das coisas que eu sempre falava para as famílias, olha, nós temos que postar coisas daqui de Presidente Prudente, do Oeste Paulista, não só dos outros. Tudo bem, uma pessoa que é modelo internacional, né? Tem a atriz, a Joana, né? Que tem quem se formou na fisioterapia, que sempre foi meu sonho de consumo, tem alguém aqui em Presidente Prudente que se forma, né? Graduado em física, eu sendo professora também. Outro que tirou carta, outro que casou, que tem filhos. Então, assim, qual é o futuro da T21? É o futuro de qualquer pessoa. T21, tanto que, né, a gente vai ter depois também um vídeo para falar melhor sobre isso, da mudança da nomenclatura. Ele não tem síndrome de Down, ele tem T21. Na verdade, ele tem nome. Né? Qual é o futuro que eu vou pensar para o meu filho? O futuro que eu vou pensar para ele é como eu pensaria para o meu filho Dominique. Né? Porque hoje está diferente, nós temos que sensibilizar, conscientizar toda uma sociedade que as pessoas elas são diferentes, com os mesmos direitos. Então, por isso que existe a inclusão. E inclusão, gente, não é só na escola, é em todos os universos, em todos os locais. Isto é inclusão, é dar voz para esses meninos, é esses meninos, sabem, saírem sozinhos, irem para o barzinho, ir para as baladas. E a T21, ela é alfabetizada. E ela é alfabetizada pelo método, vou usar essa expressão, método comum, sem precisar de adaptação, né? Quem vai fazer essa adaptação é o professor de sala de aula com a EE. Hoje tem a Lei de Inclusão Brasileira, né, obrigatória a EE, né, que é o atendimento educacional especializado, que dá um suporte sensacional,
tá? Tem os especialistas, então ela é alfabetizada. Quando ela não é alfabetizada, porque alguma coisa escapuliu pelos dedos. Às vezes a criança faz tanta coisa que você não sabe, a produção está dizendo que está acabando, está avisando, na verdade. Você não, assim, que acaba escapando algo. Então, aquietem o coração. A T21 é como uma pessoa. Então, tudo que eu deveria ser feito, se é para a creche, vai para a creche, se é para os Estados Unidos, vai para os Estados Unidos. A gente tem que fazer aquilo que precisa ser feito. Então, a hora de ir para a escola, a gente tem que tomar muito cuidado sabe, com o mercado, no sentido de muitas coisas. Olha, vou fazer isso, vou fazer aquilo, não, vou fazer aquilo que precisa ser feito. Tá? Então, ela é alfabetizada, ela pode casar, se ela quiser casar, se ela quiser ir para a universidade, ela vai. E ela tem as escolhas dela, não as escolhas do outro. Quando ela tiver a idade para ela escolher a roupa, ela vai escolher. A gente tem que ver as atividades físicas. Às vezes ela tem tantas terapias que não sobra tempo para essa criança ir para uma natação, ou para um judô, ou para um futebol, porque não tem tempo, a criança fica cansada. Gente, as crianças estão ficando cansadas, estressadas, então para que isso? Então não se preocupa com o futuro. A gente tem que se preocupar com hoje, porque é hoje que vai dar reflexo lá no futuro. Tânia, eu queria agradecer, tá, a sua fala, agradecer esse momento com você, agradecer o convite também e falar assim que foi muito gratificante estar aqui, tanto para mim como acredito que para várias outras mães, outras famílias que às vezes se sente meio perdido, se sente meio com medo, se sente pensando lá na frente, como você falou, mas a gente vê que eles vão ter uma vida normal como qualquer outra criança e isso dá força para a gente continuar, né, não desistir e fazer o melhor para esses pequeninos nossos. Sim, exatamente, tá? Então, a gente tem que prepará-los para serem cidadãos do mundo, né? Então é o papel, por isso que eu falei que os pais precisam cobrar no sentido de quando não entender, me explica de novo e assim por diante. Eu agradeço, tá? Espero que tenha aí atendido as expectativas suas, das demais. Quero aproveitar para fazer um merchandising da equipe Unimúltiplas, mandar um beijo para essas mulheres da equipe que eu amo, obrigada, né, por elas estarem comigo, uma equipe que está aí, né, no seu trabalho, mostrando, contribuindo, né, para esse processo de inclusão, contribuindo para mostrar que o mundo é de todos, né? Às vezes o que falta mesmo é uma oportunidade, então vamos lá, tá? Mais uma